Bom dia. Bom dia, graça e paz. Reverendo Ney Caetano, né? A escola dominical com o reverendo Ney Caetano, na cidade de Cordeiro. Mais uma manhã de oração, mais uma manhã de lição da palavra. Estou ajeitando aqui. Bom dia, graça e paz. Vamos estar trabalhando hoje aqui em Isaías, capítulo 6, texto conhecido dos irmãos, e nós vamos estar seguindo aquela sequência do que é ser igreja, do que é ser igreja. E aqui no livro de Isaías, nesse capítulo 6, que é o chamado dele, né? Nós vemos muitos pontos super interessantes, né? Que vale a pena te dar uma passada e refletir. Então, eu louvo a Deus por tudo que a gente tem experimentado nesses dias. Ontem nós estivemos na zona rural, né? Na nossa zona rural, ali na Pena, em Corumbá, que são a periferia do município de Cordeiro, né? E aqui na periferia nós estamos fazendo um trabalho evangelístico, missionário, né? A gente está acolhendo ali aquela população e ao mesmo tempo a gente está linkando com o poder público também, né? A partir do momento que a igreja chega lá, a gente acaba fazendo solicitações às autoridades para de alguma forma estarem mais presentes ali na localidade e assim por diante. E nesta manhã então nós registramos que levamos um grupo de juvenis, né? E a gente sempre leva algumas cestas básicas e assim a gente vai marcando presença, e fazendo o nosso papel, né? Numa visão, né? Wesleyana, né? Por que visão wesleyana? Porque está nos registros, né? John Wesley falou: eu não conheço nenhum evangelho que não seja um evangelho social, né? O filho pródigo, né? O texto do filho pródigo, e assim outros textos, né? Que mostram que a evangelização perpassa pelo ato de solidariedade. É a convicção e na fé no Deus sustentador, protetor e defensor. Esse nosso Deus, o Deus que acolhe, o Deus que socorre, representado pela sua igreja, exerce ações no mundo, né? E aliviando o sofrimento, iluminando vidas, abrindo portas. Esse é o perfil da nossa igreja. Se você quiser saber o que é a igreja metodista, é isso. É uma síntese da vasta teologia e doutrina da nossa denominação. Ok? E tivemos lá um trabalho muito bom, né? E junto à comunidade fizemos uma peça teatral. Aí ali
uma refeição comunitária, né? Canjica, canjicão, né? O pessoal fala aqui, né? E assim vai, né? Várias, a gente junta ali, compartilhamos, aí partimos para a oração, né? Aí oramos, né? Os diversos pedidos que já estavam esperando lá, nos esperando. E aí a gente ministrou a oração, fizemos apelo, teve adesão. Oh, foi bom demais. Ok? Está orando para poder a gente ministrar esse nosso estudo desta manhã. Ok? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade, nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, te bendizemos pelo todo bem que há em ti. Senhor, toma nossas vidas nas tuas mãos. Estamos aqui para produzir um material que a gente entende que vem de ti para a alma humana, para que as vidas sejam saciadas em suas necessidades espirituais. Ó Pai, nos abençoe nesta manhã, na reflexão da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, estou gravando isso aqui e está sendo transmitido também. E vamos passar para a leitura do texto. E vamos lá. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O texto diz assim, vamos ler depois. Isaías, capítulo 6. Vamos lá. Deixa eu olhar para isso. Diz assim: no ano da morte do rei Urias, do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em um povo de impuros lábios. Meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Esse texto aqui, perdoado o teu pecado, então estamos lendo até o 7. Estamos trabalhando até o 7 a leitura, verso 7. Nós acabamos de fazer a leitura de Isaías capítulo 6, de 1 a 7. Nós temos aqui 3 partes no texto. A primeira parte é a glória do Pai, né? Divisão aqui desse texto, divisão do texto. A glória do texto, a glória do Pai. Divisão do texto, primeiro. A glória do Pai, a glória de Deus, ou a glória do Senhor, né? Na segunda, que vai do 1 até o 4, até o verso 4. No verso 5, o reconhecimento da fraqueza, da fabilidade humana, né? Fabilidade humana. Verso 5. E 3
a graça, vem a glória, agora a graça do Senhor. A graça do Senhor vai do verso 6 até o verso 7. Perdoados foram os seus pecados. Então aqui, a glória do Senhor, a fabilidade humana, confronto, e a graça do Senhor, outro confronto. Então esse texto, ele tem essas três abordagens quando a gente interpreta, né? Quando a gente interpreta, né, esse texto, a gente vê esses três aspectos: a glória. E quando a gente vê a glória do Senhor, a gente acaba olhando para nós mesmos. A gente olha para a glória, e a gente olha para nós. A gente se olha, que é normal. O ser humano é assim. Ele vê algo e ao se espelhar, ele se olha para si mesmo e aí ele faz um julgamento. Aqui nesse caso em especial, o quanto o ser humano é frágil, é fraco, é limitado. E essa percepção da mais profunda compreensão, ela se dá e isso constrange, no caso aqui, o profeta Isaías. Ao reconhecer, ele expressa que diante da glória, diante daquele todo poder que está se manifestando ali, ele pode ser sucumbido, ele pode morrer, né? Amanda apareceu aí. Bom dia, Amanda. Estamos refletindo aqui em Isaías capítulo 6, de 1 a 7, né? A visão de Isaías e o seu chamado, né? A gente pegou do verso 1 ao 7. E então essa compreensão, ao olhar a glória e ao olhar a si mesmo, gerou temor, constrangimento e o reconhecimento do poder de Deus, da glória, e que diante daquela glória ele literalmente poderia ser consumido. Esse sentimento ele está presente principalmente nessa época, porque na historicidade da religião está registrado a figura do sacerdote que, ao entrar no Santíssimo Lugar, se ele não tivesse devidamente santificado, ele seria consumido, né? Liquidado. A glória de Deus é tão pura, é tão santa, tipo o oxigênio puro, ele é fatal ao ser humano. Então, ao ver a glória, ele falou: eu vou morrer. A santidade em confronto com o pleno pecado, a plena situação de pecado. Santidade, pecado. Então ele pensa ou fala e pensa: ai de mim, né? No verso 5, né? Ai de mim, estou perdido, estou lascado. Por que eu estou lascado? Porque eu sou impuro, eu xingo, né? Eu tenho uma verbalização totalmente inapropriada diante daquela santidade que está aparecendo, né? Que se manifestou diante de mim. Isso Isaías pensando e falando. Mas algo inusitado, inesperado acontece. O serafim, um dos serafins, ele voa para ele. Ele vem trazendo uma brasa que tirou
lá do altar. E essa brasa tocou os lábios de Isaías e purificado e perdoado. Ele foi purificado e perdoado os seus pecados. Né? Tiraram e os seus, esse que tocou os teus lábios, a brasa, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Então, o que é esses três aspectos reflete o quê? Que ao estarmos diante de Deus, ao estarmos diante dele, a gente pode morrer. Isso é verdade. Diante do Deus puro, se ele se manifestar, é perigoso. Ele é como se a gente estivesse perto de uma fera, de um leão. Né? Eu acompanho muito o Instituto Onça Pintada, né? IOP. Eles cuidam daquelas onças da Amazônia, aquelas onças do Pantanal. As onças do Pantanal são maiores ainda do que as onças da selva amazônica em si, né? Então, há vários biomas. O bioma amazônico ele é muito grande, vai até o Pantanal Mato Grossense. Faz parte, se não me engano, faz parte do bioma amazônico. Então, as onças do bioma pantaneiro, que pertence ao complexo da Amazônia, as onças a registro de 120, 130 até 150 quilos. Imagina um animal de 150 quilos. Obrigado, mano. Deus continue abençoando também. Tá? E o galinha é puro. E os operadores daquele instituto, o objetivo deles é reproduzir em cativeiro aqueles animais. No caso daqueles animais serem dizimados da flora brasileira, eles podem fazer reposição daqueles animais, em especial quando eu estou falando uma onça pintada, e ele tem um convívio com o animal desde criança. E o animal, geralmente, quando não nascem lá dentro, eles recuperam animais que ficaram órfãos, essas onças órfãs, e essas onças se alimentam e convivem com ela para poder manejar os animais dentro dos recintos, para manter o animal sadio e em caso de necessidade ele reinserir aquele animal dentro da flora dos biomas amazônicos. Mas é enorme, uma onça ela é enorme, um animal é enorme, 150, 100 quilos, uma onça macho. Então é perigoso, mas ele como biólogo, como profissional, ele sabe lidar com isso. É um animal poderoso, é um animal lindo, é um animal extremamente forte, habilidoso, é impossível escapar dele. Eu estou fazendo uma comparação para você entender, é perigoso estar perto de Deus. Se você não estiver de forma apropriada perto de Deus, é perigoso. A santidade dele, né, é como você está perto também de uma labareda de fogo, né, se você se aproximar daquela chama, se ela do nada ela aumentar, nós somos consumidos por ela. É uma outra representação que nós podemos fazer. Mas não é por isso que não é por isso que a gente vai deixar de se aproximar de Deus. Não é por isso que a gente vai deixar de estar perto dele, né? Então pode entrar aqui. Então Deus, ele é perigoso estar perto de Deus por ele, assim, esses dois exemplos que eu usei é o animal e a labareda de fogo, né? Então Deus, ele para estar perto dele, você tem que saber estar perto dele, né? No caso do fogo é o bombeiro, você tem que estar equipado, você tem que analisar qual é o combustível que está alimentando aquela chama, a possibilidade dela aumentar de repente, né?
Então você tem que saber lidar com o fogo. Então a gente tem que saber lidar com Deus. Temos que saber lidar, né? Mas não é porque a nossa condição de pecador, de contaminado pelo pecado, pelas consequências do pecado, e o pecado não bater, ele é consumido pela santidade de Deus. Não é por isso que a gente não vai se aproximar de Deus. É importante se aproximar de Deus, é necessário se aproximar de Deus. Ele pode ser uma labareda que nos consuma a nossa carne, né? Mas existe, eu vi um filme muito interessante, acho que é da primeira, é indiana, é uma menina não, ela é russa, é uma menina russa, e ela dentro de uma sociedade, aquela menina, onde os casamentos eram arranjados os casamentos, e ela tinha que ter um marido que juntasse ali e mantivesse a possibilidade da manutenção, né, daqueles membros da corte, daquela família que era da corte do Império Russo. Mas aquela menina, ela dentro da história, ela fez uma opção pelo amor e ela resolveu estudar. E para o pai dela e para aquela sociedade estudar, chama lá, pode se mandar entrar, manda entrar. Não, pode deixar, eles viram. Pode ficar aqui. Então aquela menina, ela aprendeu química, a especialidade que ela desenvolveu, uma habilidade na química, e ela desenvolveu e evoluiu uma fórmula já existente. Ela acabou fugindo para a França, se tornou professora doutora e titular da cadeira de Química de uma universidade importantíssima no século XVII, no século 1700, século XVIII, e aquela menina se tornou uma titular da cadeira e o pai acabou tendo orgulho dela. O que eu quero dizer para você? As coisas são difíceis, mas não quer dizer que a gente não deva enfrentar as coisas, né? O primeiro ponto era uma mulher. A mulher, ela não tinha espaço intelectual na realidade da sociedade monárquica até então do Império Russo. Em suma, então estar diante de Deus é um desafio que a gente tem que estar pronto, tem que se preparar para estar diante de Deus. E o preparo, eu estou falando, temática é ser igreja. O que é ser igreja? Ser igreja é estar diante de Deus, ser ministrado por Deus, fazer a vontade de Deus, estar no centro do desejo de Deus, agradando, adorando a Deus, e sendo assim, nós somos completos, nos tornamos felizes, nos realizamos enquanto indivíduo humano com as nossas características, as quais Deus deu a nós, e sobre nós há uma promessa, sobre nós há Deus que tem um projeto para cada um de nós, e se a gente não cumpre esse projeto pelo qual nós fomos criados, somos infelizes. Aí vem doença, vem uma opção de questões que limitam mais ainda a nossa vida pelo fato da gente não cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. É difícil estar na presença de Deus? É difícil. Deus pode queimar, Ele pode nos destruir, mas é por causa do pecado que está em nós. Deixe o Cristo aparecer. Então esse é o tema. Deixe o Cristo aparecer. Isaías, a glória de Deus ao se manifestar, aqui no capítulo 6, ele temeu. O que ele diz aqui? Ai de mim, estou perdido. Por quê? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei. Então esse temor de Isaías reflete essa dificuldade que pode ser sanada. Para estar diante de Deus, basta você se preparar, se orientar, conhecer. Ao conhecer o próprio Deus, você vai saber como lidar com Ele. Deus é uma autoridade. Diante de uma autoridade, vamos pegar aqui um exemplo.
para você defender, fazer uma defesa diante de um juiz, você tem que ter na ponta da língua todos os argumentos legais, todos os dispositivos legais. Você não pode tremer, você não pode refugar, você não pode gaguejar diante da sua autoridade. Você tem que saber ali na hora, naqueles teus 15, naqueles teus 20 minutos da sua defesa, você tem que saber argumentar, você tem que saber dizer as palavras certas diante da autoridade, para você convencer a autoridade em atender a demanda, a sua reivindicação. Assim é Deus. A gente tem que saber argumentar com Deus, a gente tem que saber dialogar com Deus, a gente tem que saber estar na presença de Deus. Você não pode chegar de short e camiseta na presença de um juiz. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de roupa, de roupa física, eu estou falando do nosso psique, da nossa espiritualidade. A gente tem que estar apto para estar diante de Deus. É vida santa, coração puro, né? Está no Salmo: quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, né? E sabe amar. Então, todos esses símbolos que eu usei são argumentos para que você deixe o Deus aparecer para você, o Cristo aparecer para você. Assim como o Cristo apareceu lá para o apóstolo João, apareceu para Isaías, apareceu para Ezequiel, o Senhor, ele continua aparecendo às pessoas. Ele aparece para as pessoas, né? Pode dar um ok aí, seja bem-vindo, né? O Deus aparece, né? Deixa eu ver quem entrou aqui, não dá para ver, tá longe. O Senhor aparece às pessoas. Ele aparece às pessoas. E não é porque você tem uma vida ruim, você tem uma prática moral, uns hábitos ruins, você não pode entrar dentro de uma igreja, que você não pode assistir uma pregação, assistir um culto, que você não possa entrar e participar de uma reunião, né, a reunião dos santos, como diz na palavra. Mas eu não sou santo. É reunião dos santos, mas o santo não é porque eu nasci santo, é porque nós somos santificados a cada dia. Nós somos tratados por Deus a cada dia. Aí a terceira parte aqui do texto, o verso 6 e 7. Então, o verso 6, um dos serafins voou para mim trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa viva, com a brasa tocou a minha boca, verso 7, e disse: eis que tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado teu pecado. Então o que isso quer dizer? Essa é a terceira parte da reflexão. Então não é porque você tem a vida podre, tem hábitos ruins, hábitos maléficos, né, que você não pode entrar numa reunião, que você não pode entrar na presença de Deus, né? Tem um ditado que diz assim: é no altar que o crente... Marielles Vieira, muito obrigado pela visita. Então, que adianta Deus ser Deus? Deus, para ser Deus, é um Deus que quer tratar, Deus quer perdoar, Deus quer restaurar, Deus quer purificar, é o que Ele faz. É o papel dele, é o que ele faz, é a natureza dele. Ele é santo, mas todos que se aproximam com ele são purificados pela simples aproximação dele. E quem se aproxima dele, naturalmente também já tem o item necessário para adquirir esse benefício, a purificação. Que quem entra na presença de Deus é porque quer mudar a vida. Quem entra na presença de Deus é porque quer melhorar, quer ser uma pessoa melhor, quer deixar esses hábitos ruins, quer abandonar a prática pecaminosa, porque sabe que a prática pecaminosa, ela é destrutiva, ela degreda a personalidade, o caráter, a vida humana, a sociedade humana, as famílias, né? Os maus hábitos, elas destroem a mente humana. A droga, a maconha, a cocaína, ela deteriora certas partes do cérebro,
diminui a capacidade cognitiva do indivíduo humano, a capacidade de memória. O álcool, o cigarro, tem não sei quantas mil substâncias cancerígenas. Eu estou usando só hábitos, alguns dos hábitos ruins, mas existem outros hábitos que são igualmente destrutivos, que não destrói o tecido humano, mas destrói o seu caráter, a sua personalidade. Práticas como odiar, práticas como a discriminação e outras práticas que degradam a pessoa humana, não na carne, mas na alma. Você se torna uma pessoa isolada, você se torna uma pessoa odiada pela gente, pelo seu grupo social. Então, a proposta aqui do Serafim é reverter esse quadro, né? Tornar você capaz de ser solidário, tornar você capaz de trazer uma contribuição relevante para o grupo social a qual você convive, e assim por diante. Então, se eu tenho um desejo de me aproximar de Deus, esse próprio desejo já é a chave, já é uma senha para você ser capacitado para ter esse acesso. Quando eu quero estar diante de Deus, é porque eu quero mudar. Talvez eu não saiba como, na maioria dos casos, com certeza, mas ao se aproximar de Deus, o próprio Deus vai agregando valores, vai agregando capacidades que vai te possibilitar de eliminar esses vícios e tornando você uma pessoa mais pura, mais santificada para participar da reunião dos santos. Então, nesta manhã, essa é a proposta que ele faça. Deixe o Cristo aparecer para você. Deixe o Cristo aparecer para você, né? Ele quer aparecer para você, né? E ao aparecer para você, ele não vai te destruir, né? Bom dia, menino. Ele não vai destruir você. Ele não vai consumir você. Pelo contrário, ele vai ele mesmo vai gerar você a possibilidade de estar na presença dele, porque o sangue do Cordeiro, né, tem esse poder. O nome de Jesus tem esse poder de purificar e possibilitar que você esteja na presença dele. Ok? Então, o tema dessa manhã, dentro dessa temática igreja, né, desse subtítulo, vamos chamar assim, do tema igreja. O que é ser igreja? Então, ser igreja é sentir o desejo de estar na presença dele. Poxa, mas se estar dentro da presença dele, eu posso ser consumido pela santidade dele. Pode ser, mas só o desejo de você querer estar na presença dele, o anjo vai vir com a pedra, né, lá uma brasa, e vai tocar no seu lado, vai purificar você. E o próprio Deus vai possibilitando você a cada dia se aproximar mais dele sem ser destruído. Pelo contrário, você é fortalecido diante dos demais. Você é fortalecido. E aí então, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Você se torna um instrumento na mão dele para ajudar aos outros. Tá bom? Então deixe o Cristo aparecer a você, como apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Ali no caminho, o Cristo já estava caminhando com ele, né? Como apareceu aos discípulos também lá no cenáculo, né? E disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Todo mundo com medo, achando que era um fantasma, né? Mas o Cristo glorificado, deixe ele aparecer a você. Busque ele. Para ele aparecer para você, é só você buscá-lo. Busca ele, que ele vai aparecer para você. E você vai ser tratado por ele, sabe? Vai ser bom. Vai ser algo maravilhoso na sua vida. Não há nada melhor que você possa buscar na vida do que estar na presença, no centro da vontade de Deus. Isso só vai fazer bem para você, né? Então, nesta manhã, aqui fizemos uma pequena reflexão no livro em Isaías, capítulo 6, de 1 a 7, e trabalhamos esses três aspectos. Isaías viu a glória de Deus. Ao ver a glória de Deus, ele viu a fabilidade humana, a fraqueza humana, e ao mesmo tempo, no terceiro tempo, ele viu a graça de Deus. E a graça de Deus permitiu que ele estivesse na presença do Senhor, de sorte que ele, ao estar na presença do Senhor, também ele fosse
purificado, santificado por Ele, né? Podendo permanecer ali. E ao permanecer ali, ele só ganhou, só cresceu, teve a sua vida restaurada, se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ajudar os seus demais, né? Os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, os do seu tempo. E assim ele abençoou, né, a toda a população no período do seu ministério. Tá bom, amados? Então, a proposta que eu te dou nesta manhã: deixe o Cristo aparecer. Deixe Ele aparecer para você. Não tenha medo. Não tema. Não fique com medo. Não fique com medo. Você só vai ganhar. Então, que Deus possa abençoar. Vou fazer uma oração, né? Para ajudar você a ter coragem de estar na presença de Deus. É preciso coragem. As pessoas, quando a gente percebe que a grandeza de Deus, a gente acaba ficando com medo. Quem não conhece Deus, brinca, não entende. Mas a pessoa, quando começa a ver a glória de Deus, ela teme. Ela teme. Deus é perigoso, Deus é perigoso. Mas Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele permite você. Ele é como um fogo, a labareda de fogo, né? E assim, eu esqueci de falar. Essa menina russa, a primeira doutora em química lá na França, falando do fogo, eu lembrei, né? Ela desenvolveu e descobriu e pesquisou o fogo frio, né? E o que é o fogo frio? É uma mistura de substâncias químicas que faz aquela labareda de fogo, mas não é diferente do fogo que a gente não consome, né? Durante um tempo, você pode ter aquele fogo nas suas mãos. Então, Deus é esse fogo, que Ele é quente e devorador para o pecador, para o pecado, mas Ele é frio e acessível, né? Para aqueles que buscam a santidade dEle, que querem estar na presença dEle. A temática, né? Eu falei aqui dessa menina, eu citei ela por causa desse aspecto aí, que o fogo devorador de Deus, ele seja frio para você, seja um fogo frio, não é fogo estranho não, fogo frio, é um fogo que não te devora, mas um fogo que te alimente, que te aqueça por dentro, que te santifique, que te purifique e te capacite para a vida, que desenvolva o seu ministério, né? Essa é essa unção que eu vou pedir para você nesta manhã. Feche seus olhos, mão no coração, do jeito que você quiser. Você que está em casa aí, fica na posição que você quiser. Então, vou pedir essa unção para você ter essa coragem de deixar o Cristo, o verdadeiro Cristo, aparecer para você. Ok? Deus e Pai, nós te pedimos nesta manhã uma unção sobre a pessoa que estiver alcançada, no alcance dessa transmissão. Senhor, tu toma nas tuas mãos, ó Deus, essa vida, o fogo avassalador, o fogo devorador, o fogo que Moisés viu, né? E que se aproximou dele lá no deserto. Aquele fogo que não consumia aquela árvore, aquele arbusto, aquela sarça. Senhor, aquele fogo, mas aquele fogo que santificou, que gerou consciência em Moisés, que iniciou ali o seu ministério, aquele fogo que levantou aquele varão como profeta, como um arauto, como mensageiro. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Toma todos que estiverem no alcance dessa transmissão, que eles possam ver a tua glória, reconhecer o pecado, mas que vejam também a tua graça, a tua misericórdia, e que eles possam santifica esse servo, essa serva, esse irmão, essa irmã que está no alcance dessa transmissão, que tem a possibilidade de estar na tua presença e descobrir o seu ministério, o seu chamado, o seu talento, a sua capacidade espiritual para a missão, para cuidar de si mesmo e ajudar tantos quantos tu colocar no caminho. Deus poderoso, oh Deus poderoso, toma nas tuas mãos, ó Pai, as pessoas que estão no alcance dessa transmissão, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
Deixe o Cristo aparecer para você, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graça e paz.